o tempo que eu fiquei sem leitura, sem pegar uma Bíblia na mão, meu Deus, foi muito tempo, muitos anos. Bêbado e tal, todo mundo bêbado, fomos passar a virada na praia, chegou lá uma fatalidade, o irmão dela foi morto por um tiro, né? Depois que o Lucas nasceu, eu desviei por uma infelicidade, mas eu me desviei novamente. Ganhar novas vidas para Jesus, quero trazer os meus amigos agora para Jesus também. Fala, gente, mais um Tete a Tete com a Pri começando, mais uma quarta-feira, eu e você e eu, nós juntos ouvindo essas histórias que edificam outras vidas. E eu quero dizer pra você se inscrever aqui no canal, dar o seu like e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa história também, pra não ficar só na tua vida, porque o que a gente faz aqui é pra alcançar pessoas. Então, se você se identificou com algo, tocou a tua vida, pode tocar a vida de alguém também, então eu preciso de você nos ajudando nisso. E também quero dizer pra você que se faz sentido tudo que o Compaixão Movimento está fazendo, agora nós temos o nosso aplicativo e vai estar ao alcance das suas mãos para você estudar conosco o curso GPS e outros cursos lá, tá completíssimo, tá top demais, nossos professores estão arrasando. Então você quer fazer parte desse movimento ou quer ser um investidor do Compaixão como um todo, nos procure, vai estar na descrição aqui desse vídeo, aqui o link do app Compaixão Play. Gente, tá igual Netflix, tá top demais, tá lindo, tá? Então você que tem interesse, pega aqui a descrição. Agora, quer saber quem tá comigo? Eu quero que você dê boas-vindas ao Francisco Amorim. Muito bem. Viu, gente? Ele fez até festinha comigo. Isso aí. Cara, que legal. Ó, eu falei Francisco Amorim, mas a gente chama, né, o apelido carinhoso que é Chico, né? É. E aí, Chico? Obrigada por ter vindo. Tô feliz de te receber aqui. Imagina, eu que agradeço o convite, fico muito feliz, né, de poder estar aqui nesse momento e contar a minha história aí. Eu acredito que algumas pessoas podem se identificar e ser tocadas também através da palavra que eu vou deixar aqui para vocês. Amém, eu creio nisso. Para quem não sabe, gente, eu tinha falado com a esposa dele. Inclusive, você que não assistiu, tá aqui no YouTube a história da Kelly, é a esposa dele. Ele saiu faz pouquíssimo tempo, falando de dependência emocional, muito top o assunto. O Ricardo vai colocar aqui em cima para você poder clicar depois. E assim, gente, eu tinha falado com ela, nossa, bem que o Francisco podia vir também contar a história dele e tal, e falei, e esqueci disso. Aí teve um tempo que eu disse assim, gente, quem que eu vou chamar para essa semana? E eu lá em casa falando sobre isso com meu pai, o meu pai disse assim, por que tu não chama o Francisco? O Chico, ele falou Chico ainda, não falou nem Francisco. Daí eu disse assim, mas que Chico, pai? Não, o marido da Kelly. Daí eu disse, mas por que você falou o nome dele? Daí ele, não sei, me veio ele na cabeça, ele já gravou? Deu, não gravou. Aí mandei uma mensagem pra ele na hora, já topou e a gente já se organizou e hoje estamos aqui pra contar essa história. Eu vejo assim, gente, como eu falei já em outros episódios, Tete a Tete ele é um ambiente profético e a gente tá debaixo daquilo que o Senhor quer fazer. Então se o Chico tá Amém. Aqui, eu creio que a tua história com certeza vai edificar quem tá assistindo. Amém. Mas vamos começar do início. É de certeza. Onde? De onde tu é? Então, eu nasci em Florianópolis e a minha vida toda eu vivi em Biguaçu, na cidade de Biguaçu, com meus pais. Então é manezinho. Gente, manezinho. É muito raro a gente encontrar manezinhos aqui, sabe, né? Principalmente na Palhoça, né? Quase não tem. Na verdade, cara, não tem. É sério, é tudo do norte, nordeste, sei lá de onde. E não tem ninguém daqui. Eu também sou manezinha. Só que eu fui criada na ilha e depois eu fui pro interior de Santa Catarina. Sim. Mas eu sou manezinha também. Mas é raríssimo. Muito raro, verdade. Muito raro. Eu tô recentemente trabalhando na Palhoça e a maioria das pessoas, eu trabalho com comércio também, a maioria das pessoas que vão ali, fora. Tudo de fora. Aqui, mercado, as pessoas são de fora e achei muito louco, porque a vida toda eu trabalhei em Biguaçu pouco, vinha pra Palhoça, agora que recentemente eu comecei a vir mais, tô trabalhando aqui também e tive essa identificação com essas pessoas que são de fora. Achei interessante. Cara, é muito doido. E aí, tipo, os manezinhos, você vê que é poucos, mas ele tem o sotaque daqui, vocês perceberam? Eu tenho. E é de família de pescador, como é que é? Então, meus pais são de Governador Celso Ramos, né? A origem deles, eles nasceram também e até a parte adulta deles, até se casarem em Governador Celso Ramos. Depois é que eles vieram para Biguaçu. Isso, eles tiveram 3 filhos lá e depois os próximos foram em Biguaçu, mas eles são de Governador. Meu pai, ele é pescador nativo mesmo. Início da infância dele, ele começou trabalhando na roça, depois ele foi para essa profissão de pescador, que era o que tinha na época para trabalhar, ou era roça ou era pesca, né? E ele foi daquele tipo de pescador que saía, ficava 3 meses fora, embarcado. Meu Deus, gente, que loucura. E a mãe ficava em casa naquela saudade, acho que por isso que ele fez esses filhos. Vários tudo, filhos. Ele vinha a cada 3 meses, era um filho, praticamente. Fez uma carreira de filho. Vocês são em quantos filhos, A gente somos em 5. 5? 5 e eu sou o mais novo.
É o caçula, gente. Eu sou Assim, o ó, caçula. ele é o mimadinho da história. A gente já descobriu, então, quem é o mimadinho. Não, mas que legal. É muito interessante saber, porque, tipo assim, a gente ouve essas histórias de pescador. Teu pai tem Sim. muita história, né? Meu Deus, se for Ele sentar tem pra muita conversar com o história. meu pai, Eu olha, creio que um dia vai ter o tete-a-tete dele, né? vai, Eu vai. creio, Prepara eu creio. 3 horas aí que vai ser só pra contar o início da vida dele. É E longo. fora, né, depois parte 2, parte 3 e Sim, assim vai. com certeza. Ele é muito. Tem muita história ali naquela cabeça dele. É verdade. Então, você é o caçula de 5 filhos. Então, morou já desde cedo em Biguaçu. Isso. E aí, como que foi tua infância? Agora, né, nessa família, sendo caçula, como que é a tua história familiar infância? Então, como eu tinha mais 4 irmãos, né? Boa parte da minha infância a gente foi criado juntos, até eu ter aproximadamente 12 anos, 10 anos, 10 anos. Então, pode ser que eu erre alguma coisa de idade aí, mas normal, né? Tá tudo certo. Então, até mais ou menos isso, coisa de 10 anos, eu sei que nós fomos criados juntos, né? Então, tinha aquela coisa de família, Natal, era muita gente junto, porque alguns dos meus irmãos já eram noivos, outros já eram casados. Mas eu tive uma infância resumindo, a parte da minha infância foi uma infância muito boa. Meus pais cuidavam muito bem de nós, a gente nunca teve falta por exemplo, de comida, de roupa, a gente nunca teve essa dificuldade, a gente não tinha nada que era coisas de luxo, digamos assim, né? Mas nunca faltou nada, e principalmente a educação. Os meus pais naquela época, eles cuidavam muito da nossa educação. Porque fui um pouco desleixado, como diz a palavra do manezinho, né? É desleixado. Se relaxado não quer estudar, meu pai dizia. Eu que tive um pouco disso e acabei, né, relaxando um pouco com os estudos de verdade, mas hoje depois de grande, a gente se arrepende disso, né? Eu cobro muito isso do meu filho também. Mas a minha parte da infância, até meus 10 anos, a gente foi criado muito junto, muita muvuca. Meus pais eram da igreja, então eles faziam culto lá em casa. Então foi uma infância, assim, eu digo que muito gostosa. Até pouco tempo atrás eu tenho um testemunho da minha infância de que eu tive uma infância presa, digamos assim, né? Mas hoje eu vejo que era tudo cuidado. Meus pais tinham um cuidado muito grande com a gente, um cuidado de a gente não andar na rua, com quem com a gente andava, e eu vejo isso um lado muito bom, porque hoje, como eu tenho filho, eu vejo que devo ser dessa forma. A gente tem, isso é algo paterno ou materno, né? Já vem de proteção, isso, né? de proteção, de cuidado, exatamente. Isso é amor, né? Exatamente. Então, é tão interessante. Eu sinto isso, né, da parte deles. Mas até então, até pouco tempo atrás, o que eu falava era, a mãe batia muito na gente, meus pais batiam muito na gente, eu apanhava muito da minha mãe. Mas hoje eu vejo que realmente as coisas que, lógico, não precisava uma surra daquela, né, dele, precisava uma cinta, mas era preciso. Porque imagina também, 5 filhos, né? Ela ficava muito sozinha também, né? Ela ficava sozinha. Nessa época, o meu pai já não era mais pescador. Nessa época, o meu pai trabalhava na Prosegur, na empresa de transporte de valores. Ele fazia cofre, soldava os carros fortes ali. Ele trabalhava na parte de chapeação, se eu não me engano. Acho que é esse o nome. Ele se aposentou muito cedo também. Então, nessa época, imagina, 5... Meus irmãos eram jovens nessa época, né? Então, todo mundo dentro de casa. Pensa na loucura que era. A mãe fazia, eu lembro que a mãe fazia, por exemplo, fazia muito, cozinhava muito a minha mãe, né? Porque imagina, muita gente para alimentar. E aí ela fazia pão de forma, era um pão por dia de forma. E era aquela briga, aquele alvoroço, sentava todo mundo na mesa, era aquele alvoroço, já falatório, coisa arada, né? Imagina, aí quando fazia uma coisa, ninguém assumia a culpa, todo mundo botava a culpa um no outro. Apanhava todo mundo, né? Pronto, resolvido. Apanhava todo mundo e tava resolvido. Com certeza. Não vai falar quem era? Meus 3 irmãos que são mais velhos, eles cresceram assim. Sim. Eles andavam mais juntos, né? A gente tem um pouquinho mais de diferença de idade. Eu e a minha irmã, que veio antes de mim, a gente tem 2 anos de diferença. E os meus outros irmãos, eu acho que, se eu não me engano, é 8 anos de diferença. Caramba, o próximo. Bastante tempo. Então tem bastante, né? Quando eu tinha 10 anos, eles já tinham 18, eles já eram todos de maiores, né? Mas mesmo assim, apanhava tudo ainda. Eita, que loucura. Mas foi uma infância, digo assim, que daí sobrinhos, cresci junto com alguns sobrinhos também, né? Via aquela coisa de relacionamento deles, aquela coisa paterna deles também, com os filhos. Então digo que foi uma infância boa. Sim. E até é interessante que a gente estava falando sobre essa questão do cuidado, do carinho, da correção, né? Porque a Bíblia ela fala, né, que Deus também corrige o filho a quem ama. Com certeza. Né? Então a gente também é corrigido pelo próprio Deus e ele fala que a correção ela é importante, é amor, é cuidado. Até eu já falei isso em outro episódio,
Que teve uma vez que a gente estava com os adolescentes do clube e a gente deu uma função específica para eles fazerem e uma pessoa não fez. E tipo assim, e tava lá desleixado, até eu não queria fazer. Até que daí o meu esposo, né, ele é bem carinhoso, né, foi lá e, vem cá, que quero conversar contigo. Aí ela vai, né, tipo, toda afrontosa. Por que tu não fez? Não sei o que. Daí ele foi lá e corrigiu ela. E eu tava junto. Mas ele foi duro. Sim. Foi duro. De repente a gente achou, putz, agora ela vai, sei lá, sair do clube, vai ficar chateada, alguma coisa assim. De repente a gente foi surpreendido com um abraço. Ele abraçou ela. Ela abraçou ele, agradecendo. E ela disse assim, foi a primeira vez que eu fui corrigida na minha vida. E eu me senti muito amada. Porque hoje a gente tem esses dois extremos, do pai que corrige mais, mas também tem o pai que faça o que você quiser e esquece do papel de pai e de mãe. Com certeza. Né? Tipo, faça o que tu quiser, e aí ali a internet ensina, a internet faz, acha que é a escola que vai ensinar e não você. Sim. Porque daí é mais fácil, a responsabilidade tá terceirizada. Com certeza. Né? E isso é muito sério nos dias de hoje, que a gente vê muito isso acontecendo, e não, o pai precisa ter seu papel de pai e mãe. Né, em casa, educação. Então, que legal que você teve essa educação, esse amor, né, esse cuidado. Tanto que tu falou, eu não vi assim, hoje o negócio mudou. Levou muito tempo para eu ter essa percepção dessa forma, né? Tem muita coisa envolvida para eu chegar a essa conclusão, na verdade. Espírito Santo, o lado de eu ser pai também, né? De eu ver isso no meu filho está crescendo numa idade que eu fico olhando hoje, meu Deus, quando ele tiver 12 anos, que ele querer ir para os lugares sozinho, como que eu vou fazer, como que vai ficar, né? Então, ele não faz nada que não seja aonde os meus olhos estão, né, alcançando. Então, eu tenho esse cuidado também. E hoje eu vejo que foi um cuidado por parte deles, né? Então, um dos lados que eu criticava muito, inclusive sempre quando tinha reuniões de família, a gente sempre falava, soltava isso como motivo de alegria, de risadas, de brincar ali, de descontrair, mas tinha um fundo de dor. Sabe, que era o lado do apanhar. A gente apanhou muito na nossa infância, não só eu e os meus irmãos, os meus pais, eles realmente batiam. Naquela época era diferente, né? Naquela época a correção era apanhando, tanto que nas escolas eram assim, né? Tu fazia alguma coisa errada na escola, era a mãozinha aqui, estendia. Eu não peguei isso, graças a Deus. Eu pegava castigo no canto da sala, fiquei muito, tirei as paredes da escola toda lá praticamente. Na época do meu pai, estendia a mão, era reguada na mão e deu. E os meus pais, quando eles iam no colégio, eles diziam, se precisar bater, pode bater. Era autorizado por eles, então imagina. Então, naquela época era assim, né? Isso foi quebrado depois, na nossa geração, na minha, dos meus irmãos, foi quebrado isso. Então, as coisas mudaram um pouco de figura por esse lado, né? Mas era uma das coisas que eu criticava. O que eu sinto é que um déficit que teve era a questão do carinho, do amor, assim, com carinho, sabe? Isso não teve. Isso eu falo pra eles, né? Poxa, isso realmente não teve. A gente não tem. Recentemente, agora que eu abraço o meu pai e falo pra ele, poxa, pai, que a gente pode conversar alguma coisa abraçado, ou a minha mãe, né? Costume de abraçar, beijar. O afeto não tinha. O afeto, isso faltou, realmente. Mas eu entendo também. Eles também não eram ensinados, né? Isso, eles não tiveram isso, com certeza, eles não tiveram. Nem sabiam como Exatamente, então. passar. E hoje eu consigo compreender dessa forma, né? Hoje eu consigo entender e não culpo eles por isso, né? Eu entendo, é outra situação, né? E isso eu passo pro meu filho também, esse cuidado, esse carinho, esse amor, falo eu te amo. Hoje, pra ver, eu não consigo falar eu te amo pro meu pai ainda, né? Amém, vai conseguir. Ainda, mas eu quero chegar a um momento que eu quero olhar pra ele, nos olhos dele, quero falar, pai, eu te amo, assim, de uma forma natural, sabe? Hoje talvez seja meio forçado eu falar, talvez, quando eu falar a primeira vez também talvez seja assim, né? É a mesma coisa pra minha mãe, às vezes eu falo por mensagem, te amo, falo pra ela, né? E eu vejo que ela sente, que ela gosta disso, mas é algo muito diferente. É construído, né? E é construído. É tão interessante porque o meu lar já foi totalmente ao contrário. Era muito carinho. O tempo todo, muito carinho, muito amor ali, de tanto pai quanto mãe. Eu sou filha única. Sim. Então acho que foi bem mimadinha. Apesar dos traumas que vieram após, mas a minha casa era muito, muito afeto, assim. Sim. E tipo, isso pra mim é natural. Né? Então eu passo isso com a Isadora, Diego, eu sou assim, mas a gente vê que nem toda a família é assim mesmo, e tem essa dificuldade. Por exemplo, o pastor Diego, ele não abraçava também o pai, porque ele teve a falta paterna durante a sua infância e tudo mais. Depois de casado, depois de um tempo que daí ele teve essa questão do encontro com o Espírito Santo realmente, né, com Jesus,
E daí ele começou a ele ser filho, porque até então ele achava que ele era o pai do pai, que dava conselho pro pai, que não sei o quê, que daí o pai se abria, ele tinha a resposta e tal. Aí, de repente, daqui a pouco ele começa a abraçar e dizer, pai, eu te amo. E começou a abraçar. Pai, eu te amo. Toda a vida. Ele começou a plantar. Construir. De repente, agora, o meu sogro faz o quê? Ô, filhão, vem cá, não sei o quê, o pai tá com saudade de você, não sei o quê. Hoje eles têm outra relação. Com certeza. Outra. E o meu sogro já é diferente com todos os demais irmãos do Diego, porque o Diego é o mais velho. E ele foi quebrando o pai dele de uma maneira que agora todos os demais filhos têm outro pai. É outro pai que ele não teve lá na época, mas ele ressignificou esse. certeza. E é tão legal, é tão bacana quando isso é ressignificado. E eu creio que certeza. você vai poder depois testemunhar isso num próximo podcast, aí quem sabe. É verdade. Olha que legal, Vice. Então vocês vêm de um berço cristão. De um berço cristão, exatamente. A minha infância, o que eu lembro da minha infância é na igreja, na verdade. Assim, né? Os meus pais, eles eram da Assembleia. Então, quando eu tinha, acredito eu, que na idade ali por volta de 4, 5 anos, eu tenho algumas recordações, assim, da Assembleia de Deus lá de Biguaçu, onde nós íamos, né, onde meus pais congregavam. Meu pai tinha cargos também que ele assumiu na igreja, ele dava aula na escola dominical, que é muito forte a escola dominical, né? Então ele dava aula na escola dominical, minha mãe também era toda envolvida com ministérios também, eles são muito acolhedores. Então eles faziam, lembro de cultos na nossa casa, que eles faziam cultos. Onde a gente morava era na Praia João Rosa, o local onde a gente morava. E os nossos vizinhos muito bons, tudo muito gente fina, a gente sempre se deu muito bem com os nossos vizinhos, mas nós éramos os únicos crentes desses vizinhos. Caramba. E aí imagina, todos eles eram colonos, pescadores colonos ali em Biguaçu. Pescadores colonos ali e tal, e era uma família. E era muito engraçado, que daí a gente fazia os cultos e a gente via que tinha aquele receio, aquele olhar diferente, sabe, conosco, um cuidado também por parte deles, saber que a gente era crente, né? Então tinha tudo um negócio diferente, para ver como isso é tão marcante que isso era até meus 10 anos e eu tinha essa percepção, olha só. Tu via o olhar eu diferente. conseguia ver isso. Eu, na idade que eu tinha, nessa fase de 10 anos mais ou menos, e eu era uma coisa visível. Então, pra ver como às vezes, para mim, era algo que, tipo, poderia não ser tão forte, mas era porque eu tinha essa percepção. Dessa diferença, né? Isso, exatamente. Ai, que loucura. E por conta dos cuidados também que meus pais tinham, de cuidar com quem tu anda, não fica na rua. Então o pessoal tudo ficava na rua jogando bola, berrando lá, e lá na frente, correndo, brincando de esconde-esconde à noite, e eu tinha que ficar dentro de casa no portão. E era isso e deu, não tinha essa, entendeu? Não tinha. Meu pai só ia lá na frente, dava um assovio e tinha que correr pra casa. Então eu lembro dessas coisas muito bem, né? Mas nessa parte cristã eu lembro, e isso era algo muito gostoso. Eu gostava disso, que tinha aquela coisa, os irmãos que iam lá, eu lembro muito de visita de irmãos, visita de irmãs que iam lá conversar com a mãe, com o pai, os cultos que eles faziam, as caronas que a gente, né, andava com eles, né? Meus irmãos não, nessa época, que eles já eram maiores, né? Mas eu ia, onde eles iam eu tinha que ir atrás, né? Então tinha essa coisa de, vai pra lá, vai pro culto na casa de um irmão, vai pro culto na casa do outro, tinha muita visitação. Sim. Isso era algo legal, né? Era uma coisa que eu gostava de fazer porque estava na estrada, não estava em casa, né? Então era uma coisa que eu gostava muito. E farra, né? Exatamente. Aí, movimento, jovem quer. Das igrejas eu lembro que eu dormia muito na igreja, porque imagina, 4, 5 anos, sim. não prestava atenção em nada, não tinha isso, e o banco realmente era cama, dormia perto das caixas de som, e a mãe botava lá pra dormir embaixo do banco. E não tem tempo ruim, é isso aí. Exatamente. Então começou assim, né, mais ou menos isso, até meus 12 anos. E aí depois disso, os meus pais, antes de eu fazer 12 anos, né, essa parte da Assembleia, os meus pais ficaram até eu ter mais ou menos uns 6 anos. Depois eles saíram, eles ficaram um pouco fora. Eu não lembro o tempo que eles ficaram afastados. Eles tiveram muitas decepções. Eles eram totalmente envolvidos com ministérios e tal, e tiveram algumas decepções da época, né? Com pastores e tal, questão de rigidez também. A Assembleia naquela época era muito rígida, né? Com questão de roupa, com questão de televisão, doutrina muito forte, muito pesada naquela época, né? Não sei como que é hoje, se ainda é assim ou não, mas tinha isso, eu falo o que eu via dentro da nossa casa, né? Por exemplo, eu saía da minha casa, eu lembro que tinha uma vizinha que ela tinha, eram 2 casas depois da nossa, pulava uma casa era outra, era a Dona Maria e o seu Cazuza. Dona Maria era uma senhora que devia ter, acredito eu, com 60 e poucos anos, mais ou menos, e ele também mais ou menos isso. E eles tinham televisão. Eita. Tinham televisão e eles tinham, na casa deles tinha um monte de pé de frutas, assim.
Então a minha infância eu cresci muito ali, era o único lugar que a minha mãe deixava eu ir sem pedir, se eu estivesse lá do muro de casa ela conseguia ver, e ela olhava, Júnior, ela chamava e eu tô aqui, daí ela nem falava nada, eu tava lá, na Dona Maria eu podia ir. Eu lembro que ela chamava o Juninho, ela me chamava de Juninho, minha família me chama de Júnior, né? Eu tenho o nome do meu pai e o final é Júnior. Aí, ó, é uma curiosidade boa que eu não sabia, é legal. Eles me chamam toda a minha família praticamente me chama de Júnior, tá? Aham. E aí ela chamava, ô Juninho, o que? Queres uma coisinha gostosa pra comer? Ela já sabia que eu ia lá por conta disso, né? Queres uma coisinha gostosa pra comer? Ela dava uma balinha pra mim, pegava jujuba, ou dava balinha. Eu lembro que tinha um pé de caqui, aqueles caqui vermelho, ficava bem docinho, e ela pegava lá, apanhava pra nós comer, fruta pão. Ah, era muito bom. Eu gostava de ir lá, era uma casa que eu gostava de ir. E ela tinha leite ninho. E eu nem gostava de café. E eu lembro, olha só, do leite ninho. E eu gosto daquela papinha que fica no fundo do leite ninho. Ela fazia o leite ninho, colocava ali e eu ia só por causa daquela papinha. Eu dizia, ô Dona Maria, bota mais uma colherzinha dessa aí pra mim, bota. Ela voltava só pra ficar a papinha no fundo. E eu comia. Eram coisas gostosas da infância que eu tenho recordação assim perfeita. Eu tô falando aqui, parece que eu tô lá dentro da casa dela, sabe? Eu acredito. Aí, depois disso, ali por volta de 6 anos mais ou menos, meus pais tiveram esse desvio. E depois eles voltaram para a igreja quadrangular. Ali, daí como eu já tinha uns 8 anos, mais ou menos isso, os meus irmãos também foram, todos os meus irmãos, toda a minha família foi para quadrangular, pais e irmãos. Então, dali saíram os casamentos deles também, né? Começou ali, na igreja de Biguaçu também, tudo de Biguaçu. Foi na quadrangular, na época era o pastor Nassete, lá. Então a gente começou ali na quadrangular. Eu digo que eu comecei ali na verdade, né? Porque ali foi onde eu comecei a ir na escola dominical, começar a me envolver um pouco mais. Eu já sabia ler, eu comecei a ler um pouquinho a Bíblia, né? Dentro daquelas limitações, mas foi onde a gente começou a aprender um pouquinho mais, ter esse envolvimento. Aí eu podia ir aos domingos, eu ia sozinho para a escola dominical. Da escola dominical já ficava pro culto. E comecei ali esse envolvimento, né? Aí eu lembro que quando eu inclusive me batizei na quadrangular, nas águas, a primeira experiência com o Espírito Santo foi também na quadrangular. Então essa primeira visão que eu tive, os meus pais sempre falaram na igreja, né? A gente sempre teve tempo de mesa falando de igreja. Dentro da nossa casa o que era falado era igreja, não tinha outras coisas a ser falado, entendeu? Meu pai, lógico, falava das experiências de pesca dele, assim como a minha mãe e tal, falava das experiências dela, mas sempre a gente morria nesse assunto. Morria não, vivia, né? Nesse assunto de igreja. Sim. Então isso é algo muito bem falado, com muita naturalidade para nós, né? Então eu comecei ali na quadrangular, na verdade, essa questão, minha vida cristã, eu digo isso, né? A gente começou ali. Então, quando eu comecei a me desenvolver, eu lembro que eu me batizei com 12 anos, inclusive o pastor que me batizou foi o pastor Maurici, que hoje ele dá mais de Cristo de Biguaçu, né? Lá junto com o pastor Michel, que são bênçãos, graças a Deus pela vida deles. Sim. E eles já eram amigos também dos meus pais, já conheciam desde a Assembleia, desde lá do governador Celso Ramos. Inclusive a mulher do pastor Maurici, foi ela quem deu esse auxílio inicial para minha mãe ir para a igreja. Lá em governador Celso Ramos. E eles sempre tiveram essa ligação. Até hoje eles são amigos. Né? Exatamente. Olha só que ligação bacana, né? Veio isso aí na mente agora, que bom. E aí quero agradecer pela vida dela também, a pastora Mazilete. E aí foi muito bacana que foi ele ter me batizado, né? Foi muito legal isso. E eu lembro desse meu primeiro contato com o Espírito Santo, até teve um retiro que eu fui dos corajosos, e eu vim um pouco marcado assim, porque eu me senti como se eu não tivesse recebido o Espírito Santo lá, sabe, como se eu não tivesse afastado do Espírito Santo, e no caminho agora eu me lembrei assim, não, mas a minha primeira experiência forte com o Espírito Santo foi lá, e me veio à memória isso agora, sabe? Eu sei que eles fizeram o apelo para ir na frente, não lembro por qual situação foi. E eu lembro que ali foi minha primeira experiência com o Espírito Santo. Eu me recordei isso no caminho, a hora que eu estava vindo. Você tinha quantos anos? Eu tinha aproximadamente 12 anos, mais ou menos. 12 anos. Início da adolescência, olha como é incrível, né? Sim. A gente vive falando, né, que eu vejo que o pessoal fica muito preocupado com o que dá para as crianças, o que falar com as crianças a respeito da Bíblia e tal. E a gente fala assim, gente, é a Bíblia, a Bíblia é a Bíblia. Não existe o Espírito Santo adulto e o Espírito Santo infantil. É o mesmo Espírito Santo que toca você como adulto, vai tocar a criança também. Então, leia a palavra para a criança, leia a palavra, porque o próprio Espírito vai falar com ele ali, né? E aí vai ter as histórias, é lúdico também, não vai também ler, sei lá, Levíticos, né? Que daí não vai entender nada, mas tipo, pega as histórias e leia a história fidedigna ali e diz, e aí, o que tu entendeu? E vai conversando, cara, é muito legal. Veja,
tinha 12 anos. 12 E anos, foi é. tocado. Fui tocado. Né? Isso é muito, muito legal. Essa parte de, cara, leia a Bíblia com seus filhos, leia, porque vai ter um entendimento. Teve até uma situação, a gente tava atendendo uma jovem, e ela também, ela é mãe solteira, e ele é pequenininho, mora com ela e tal. E aí teve um dia que ela tava, tipo assim, cansada, assim, sabe? Trabalhou um monte no domingo. Disse, vou ficar em casa. E aí foi deitar, e aí, filho, vamos assistir um filminho, não sei o quê, não sei o quê. Daí ele, que dia é hoje, mãe? Ela, domingo. Por quê, filho? Vem cá deitar com a mãe, não sei o quê. Não, mãe, isso é o diabo falando com você. Hoje é domingo, é dia de ir pro culto, e ele pequenininho dela. Ai, filho, mas a mãe trabalhou o dia inteiro. Não, mãe, levanta, vamos pra igreja. Hoje é dia de igreja. Olha só, cara, que engraçado. Pra ver como as crianças, elas estão ligadas. Sim. Né? Sim. Não é engraçado? Sim, Daí ela, sim. vamos. Levantou, arrumou ele, se arrumou e foram pro Sim. culto. Mas, cara, que loucura. A criança, então, tipo assim, é muito forte essa questão. E aí vem agora a tua adolescência. Como é que foi essa parte? Então, daí teve uma parte, até vou voltar um pouquinho ali, Sim, né? sim. Entre 10 anos, de 10 para 11 anos, os meus pais se mudaram. A gente foi para Governador Celso Ramos como uma experiência. E a gente morou um ano lá, de 10 para 11 anos eu fiquei lá. Isso eu lembro bem. E aí a gente foi na Presbiteriana lá, porque a minha tia e eu tinha uma prima que tocava bateria e tal, e daí fomos convidados e a gente foi lá na Presbiteriana. Tinha assembleia lá também, a família do meu pai, eles moravam tudo muito perto, mas a gente acabou indo lá. O real motivo eu não sei o porquê, mas a gente foi na Presbiteriana. Porque meus pais já não iam mais na assembleia, talvez por isso, mas a gente foi na Presbiteriana. E eu não tenho muita recordação assim da igreja em si, né? Mas eu lembro que eu ganhei uma Bíblia lá. Eu ganhei uma Bíblia e eu tenho essa Bíblia até hoje. Uau. Essa Bíblia, todos os lugares que eu vou, ela tá comigo. Eu hoje deixo ela em casa, né? Que é a minha Bíblia de marcação. Eu não gosto de marcar a Bíblia, eu não gosto de riscar. Eu tenho pena de riscar a Bíblia, sabe? Sim. Mas olha que interessante, eu tenho a minha de devocional que é arriscada, que é de estudo, igual tu falou, tá em casa. E essa aqui realmente tá lisinha só pra usar nos lugares. Eu não gosto, eu tenho pena de riscar, eu tenho dó. Eu não tenho dó, não, mas é porque, tipo assim, eu acho que é muito ruim ficar com aquelas anotações todas pra igreja e tal. Aí tem a minha toda escada e estudo e post-it, não sei o que, lá em casa de estudo. E a minha Shoda não consegui me desfazer daquela, porque eu acho que foi a primeira, também tem essa questão, sabe, de apego. E agora as demais pra poder levar pros lugares. Então, daí eu ganhei essa Bíblia, né? Essa Bíblia me acompanha. E aí depois disso a gente voltou novamente pra Biguaçu. E aí já tinha 11 anos, e aí até 12 anos a gente estava na quadrangular, ainda ali, meus irmãos iam lá, meus irmãos eram envolvidos com ministérios também, eu lembro que eles eram envolvidos com os ministérios de teatro, eles faziam uns teatros muito legal, muito, muito bacana os teatros que eles faziam. Tinha uns temas assim, tipo de faroeste, coisas com histórias, né, bíblicas assim, né, digo não, bíblicas não, minto. Cristãs, isso, com temas cristãs assim, isso, com princípios, exatamente. E aí eles faziam uma peça também que era da ressurreição. Então, meu Deus, dava muita gente na peça. Eles faziam num loteamento que tinha do lado e meus irmãos levavam a roupa lá pra casa, pra pintar os capacetes, aquelas coisas todas. Eles eram muito envolvidos. E isso era, que legal. E era muito legal mesmo. Tem essa recordação muito bacana. Boa. Aham. E aí depois disso, com 12 anos, os meus pais resolveram se mudar novamente. Meu pai, ele era aposentado já, ele se aposentou com 46 anos, meu pai, muito cedo. 46 anos, meu Deus, daqui 10 anos é como eu daqui 10 anos aposentado, imagina, o que eu vou fazer aposentado com 46? Sim. Aí tá. Aí eu sei que ele pegou e resolveu se mudar. Comprou um sítio, e aí na fazenda de dentro, e aí eu tinha 13 anos mais ou menos, fui morar com eles nesse sítio, obrigatoriamente. Como a gente foi morar pra lá, fizeram o quê? Eles pararam de ir na igreja. Porque era um caminho meio longe, até, inclusive, assim, né? Mas não era nada impossível. Dava, por exemplo, coisa de... Eu vou chutar alto, tá? 20 quilômetros. Não tinha trânsito, não tinha nada. Poderia ir, pelo menos aos domingos, mas eles abandonaram de vez. E, automaticamente, eu deixei de ir, né? Sim. E a gente foi para um lugar que era interior, não tinha muita coisa para fazer. A única coisa que tinha para fazer era tipo, pescar num rio. E tinha o único entretenimento que tinha nesse lugar era um bar. Que toda a comunidade ali ia nesse bar. Então era algo muito natural. Né? As pessoas mais, né? Tinha cachaça, tinha cerveja, tinha mesa de sinuca, tinha jogos, enfim. Era um bar, né? Muito respeitoso, que ia as pessoas de idade, jogar dominó toda noite e tal.
e nada contra isso, inclusive, né, que até é uma coisa legal, mas, né, começou ali um início de um desvio total, assim. E aí eu tinha aquele temor, né, porque 13, 14 anos era muito recente o desvio forçado, digo que foi um desvio forçado, meus pais não falavam mais nada, então a gente não tinha mais tempo de mesa com bíblias, não tinha mais conversas em relação a isso, os meus irmãos iam nos visitar às vezes um final de semana sim, às vezes passavam 3 sem ir, então eu fiquei ali à mercê disso, sabe? Na minha pré-adolescência, e eu fiquei à mercê disso, então ali iniciou o meu desvio. Caramba. Ali iniciou meu desvio. Então ali comecei a conversar com outro tipo de pessoas que nunca tiveram contato com a igreja. A gente morava do lado de uma igreja católica. E aí tinha ali as festas de igreja, era muito forte nessa época a festa de igreja, festa de bingo, Nossa Senhora, galinhada. bingo. Sim. Então esse é o único entretenimento que tinha ali. Então, às vezes, tinha o bingo e chamavam nós pra ir, a gente acabava indo nos bingos, no bar eu comecei a ir, daí eu ia todos os dias, nessa época eu não bebia, né, não bebia, mas eu comecei a ir todos os dias, daí eu comecei a me envolver com o pessoal que tinha ali, todo mundo que era dali era muito natural beber, os adolescentes de 14, 15 anos bebiam, então ali eu comecei também a beber, ali eu comecei uma fase que comecei a beber escondidos dos meus pais, Sim. comecei a trabalhar ali, foi uma fase onde eu comecei a trabalhar com 14 anos na roça, comecei a trabalhar a dia lá com o pessoal, eles chamavam, hoje eu tenho que cortar banana, queres ir comigo? Não, beleza, vamos lá, eles pagavam a dia, né, eu ia lá cortar banana na roça, e eu sempre fui, puxei isso do meu pai, né, a gente sempre foi muito trabalhador, a gente nunca negou o trabalho, indiferente o trabalho que fosse, Sim. sabe? Lógico, né, desde que fosse honesto, né? Claro. Mas isso é uma coisa que a gente nunca negou, até agradeço meu pai, a vida do meu pai, por isso que... Desse exemplo, né? Por esse exemplo, exatamente, né? De prover, né? A gente sempre foi muito, muito assim. Então, ali eu comecei a me envolver com essas pessoas, trabalhando na roça, comecei a ganhar o meu dinheiro. Aí fazia o quê? Fiz uma conta no bar. Aí os finais de semana tinha um festival de futebol e a gente ficava ali, comecei a me envolver com o pessoal do lá, pessoas tudo muito boas de coração, pessoas muito acolhedoras, mas não tinha esse princípio cristão, né? De onde eu vim. E eu fui entrando naquilo ali. Aquilo ali foi automático, né? Porque todos os dias nós ia lá, jogava dominó, ficava no bar até 10, meia-noite e saía dali. O adolescente está sendo formado agora também. Isso. E aí eu ia pra casa. De casa dormia, no outro dia saía pra trabalhar. Aí assim foi, daí eu comecei a trabalhar lá numa fixo, comecei a trabalhar em uma fábrica de carvão. Tinha um cara lá, o Tim, e aí eu comecei a trabalhar com ele numa fábrica de carvão. Ele tinha ali uma fábrica de carvão, fazia carvão, produzia ali mesmo e também comprava de fora. E eu comecei a trabalhar ali, meu Deus, pior serviço da minha vida, hein, Tim? Mas eu comecei a trabalhar ali com ele, foi muito bom. Foi muito bom, as pessoas, era uma empresa de família também, trabalhava ele, o irmão dele, uma outra pessoa que era amigo deles e o pai dele que tinha uma fábrica de humus, fazia humus, que é o estrume, né, ali, né? E fazia isso. Então, foi bacana assim o meu desenvolvimento como trabalho, porque ali eu vi os dois lados do trabalho, né? Eu vi o lado pesado, o lado bruto, que a gente tem que realmente botar a mão com força para fazer acontecer as coisas, né? E depois eu tive um outro lado também, mas falando dali ainda, né? Ali daí foi onde eu comecei, fiz 14, fiz 15 e eu fui cada vez mais me aprofundando naquela vida ali, que era natural, a gente foi se acostumando com o natural do lugar. Por isso que o lugar ele influencia sim. Com certeza. Não influencia se tu for lá hoje e amanhã tu não estiver mais, né? Ou for uma passagem tu ali. Mas quando é uma rotina... fixo, eu morei ali. Então eu tive a minha adolescência ali, até meus 18 anos. Então o que eu queria, chegou uma fase da minha vida que o que eu queria era comprar uma moto para ir pros bailão com a minha moto. Entendeu? Então começou isso ali, né? Aí eu comecei a beber, comecei a namorar com algumas meninas, a gente ia pra bailão, começamos a ir nos bailões que tinha lá no interior, tinha bailão lá no Timbé, em Tijucas, tudo isso por dentro, isso nos derredores ali, né, em Três Riachos. Então conheci bastante gente, comecei a me envolver com bastante gente também, tudo gente assim com inocência no que fazia, né, tudo gente com inocência no que fazia, mas que de fato com essa dependência. Então, começou ali, né? Tudo começou ali. Até a gente, quando eu fiz 18 anos, eu lembro que eu comprei a moto. Né? Comprei a moto, tive boas amizades lá, comprei uma moto. E depois que eu comprei a moto, com 18 anos, 19 anos, os meus pais resolveram voltar para Biguaçu.
Eita, e vai. Voltamos para Biguaçu. De deixar a fazenda. Deixamos a fazenda de dentro, vendeu por uma questão também de saúde da minha mãe. Minha mãe estava meio ruim de saúde. Essa questão da distância, precisar vir mais vezes, consultas e tal. Então eu sei que meu pai vendeu, fez um bom negócio, comprou uma casa que é a casa que eles moram hoje, que já nos acolheu também. Sim. Então eu vim morar com eles ali. Isso foi de 18 para 19 anos. E eu comecei a morar ali. Da minha vida cristã, ela só foi começar novamente, teve um pulo daí, né? Teve até 19 anos que eu morava com eles, né? Depois eu me casei, mas a minha vida cristã só voltou a ter uma rotina novamente com 37 anos. Vou contar essa história para vocês, que ela é longa, mas é uma história que foi uma parte mais marcante na minha vida, que foi o que eu digo que foi o que realmente eu vivi. Sim. Vivi de fato porque eu senti o que eu vivi. As outras vezes era automático, tudo aconteceu no automático. Por exemplo, quando eu trabalhava lá na fazenda, era algo automático. Né? Eu não tive nenhum relacionamento fixo, né? Era que todo mundo fazia, a gente trabalhava, tomava banho, ia pro bar, do bar ia pra casa, aquilo ali virou uma rotina muito automática. A minha vida começou a desenvolver quando a gente voltou. Aí eu tive um relacionamento com uma namorada, pouquíssimo tempo. Depois aí eu comecei a entrar em relacionamentos. Aí minha fase foi essa. Isso, comecei a entrar em fase de relacionamentos. Aí eu tive uma namorada, namorei uns 3 meses com ela mais ou menos, a gente terminou, depois eu conheci a mãe do meu filho. E a gente começou a namorar. Foi um namoro legal, bacana, só que muitos novos. Eu não tinha experiência em nada. Imaturo, matuto, porque realmente era matuto, era totalmente limitado, com conhecimento de outras coisas, onde eu morei, né? Então, muito limitado a isso, trabalhei na roça, então não tinha esse desenvolvimento mental, não tinha mais leitura, tudo morreu ali. Uau. Isso foi ressurgir depois de muito tempo. Então tudo morreu ali. O colégio, eu parei de estudar, tive que fazer supletivo para completar o 2º grau. Então tudo morreu ali. Né? Então eu fui ter esse contato novamente. Olha só o tempo que agora falando isso é que me vem à memória. O tempo que eu fiquei sem leitura, sem pegar uma Bíblia na mão. Meu Deus, foi muito tempo. Muitos anos. Muitos anos. Desde aquela época da adolescência. Desde a época de 12 anos. Olha só. Até... sem pegar uma Bíblia. Já. E eu continuava com aquela minha Bíblia na mão. Ela me seguiu, a Bíblia. Sem abri-la. Sem abrir. Caramba. Não tem recordação de pegar e hoje eu preciso ler a Bíblia. Que loucura. Morreu. Sem essa percepção. Não, aquilo morreu. Aquilo foi apagado de mim. Aquilo morreu. Porque saiu da tua rotina. Saiu da minha rotina. Aquele tempo de mesa não existia mais na família. Então, tipo... Morreu. Uau. Simplesmente morreu. A única pessoa que não desviou da minha família foi a minha irmã. Uau. Até hoje ela... vai na quadrangular. E ela é um exemplo pra mim. Eu amo a vida dela, Keila. Ela é um exemplo pra mim. Enfim, né? Daí, comecei em relacionamentos. Conheci a mãe do meu filho, que é a mãe do Lucas. Pessoa muito boa, família muito boa. Meu Deus, eu amo muito a vida deles. Eles são pessoas muito boas. Eles me amam, a gente tem um relacionamento muito bom. E aí a gente começou a namorar, a gente noivou. E eu sempre tive um sonho de ter uma família. Eu quero ter uma família. Por conta dos meus desgostos que eu tive, né, que eram um desgosto para mim, né? Eu queria ter uma família e construir de forma diferente. Não, minha família vai ser diferente. O meu filho eu vou tratar de forma diferente quando eu tiver um filho. Então eu sempre tive esse sonho de ter uma família. Um homem, uma mulher e um filho, entendeu? Eu sempre tive, seja menino ou menina, né? E aí eu comecei ali. A gente teve um relacionamento, era ela e mais um menino, ela e um irmão, e a gente se dava muito bem, eles me acolheram muito bem, e eles eram cearenses. E os cearenses, eles têm uma cultura festeira, eles são muito festeiros. Então, isso não saiu de mim, eu continuei ali, bebida, festa, era época de forró, e meu Deus, eram as festas de final de semana, sexta-feira, e uma família muito linda, muito legal, muito bacana. Todos os irmãos, por parte do pai dela, eram muito unidos, eles iam na casa um do outro, eu gostava muito de ver aquilo. Que não tinha isso, eu falei pra ti, né? Falei ali sobre da minha infância, que a gente tinha muita visitação, mas nessa época eram poucas visitas de irmãos, parentes, sabe? Apesar de morarem perto, tinha pouca visita na casa das irmãs da minha mãe, que moravam perto, iam um pouco na casa um do outro. Meu pai sempre foi muito restrito com isso. Ele nunca gostou muito de estar na casa da pessoa, tal, sabe? Ele sempre foi muito restrito. Ele sempre foi acolhedor, mas ele foi restrito a isso. E a gente cresceu com essa visão, né? Não tem problema nenhum com isso, mas crescemos com essa visão. Então eles tinham isso diferente.
Eles tinham muito, vou precisar fazer uma área aqui atrás da minha casa. Os irmãos iam lá ajudar. Durante a semana que eles trabalhavam, cearense vende roupa, né? Sim. Panela, essas coisas, né? Inclusive teve uma fase que eu trabalhei cobrando cobrança de cearense. Eu ia onde eles vendiam essas rede, ele não vendia, mas ele vendia tapete, lençol, panela, essas coisas. Eu ia lá cobrar, eu que fazia a cobrança. E aí eu comecei a me envolver totalmente ali, casei. Começamos a morar juntos, né? Casamos e tal. E eles apoiaram muito. Fiz uma casa no fundo do terreno deles. Eles queriam que a gente construísse ali e tal. Disse, não, beleza, eu vou construir aqui pra gente estar perto. Eles tinham o relacionamento deles com os filhos, que era os 2 filhos, era muito lindo. Eu amava ver aquilo. Eu criticava, né? Mas era o oposto, eu amava ver aquilo, porque eu dizia, tu é muito mimada, teu pai mima muito vocês, eles dão tudo que vocês querem, mas eu amava aquilo, porque era lindo o amor. Que você queria. Exatamente, e como é interessante, né? Uhum. Eu criticava aquilo, mas era muito amor, tinha muito amor. Eles sentavam no sofá, eles se abraçavam, eles se beijavam, e eu ficava apaixonado por aquilo. Eu dizia, imagina, né? Nossa, que relacionamento lindo, cara, olha só que lindo esse relacionamento. E aí ele começou, né? Eu tava nessa fase totalmente empolgado, bebida e tal. O irmão dela, ele com 17 anos mais ou menos, ele também bebia. Então a gente virou parceiro de bebida, digamos assim. Chegava em casa do serviço, vamos tomar umazinha, vamos. A gente ia lá, comprava cerveja, começava a tomar ali e tal. A gente ia ficar até 10 horas. A vez dele já se estendia mais. Às vezes nós ia pro futebol e bebia, a gente andava muito gente, como 2 irmãos nós éramos. Chegava em casa, a gente já tinha linguagens ali que a gente já entendia um do outro e tal. E aí até chegar um momento, uma fase, eu não tinha filho ainda, a gente já estava casado há uns 3 anos praticamente, mais ou menos, acredito eu. E aí chegou uma fase que a gente foi em uma festa que era um fim de ano. Eu trabalhava nessa época com pintura, estava bem estabilizado, começando a me estabilizar. Bem estabilizado que eu digo, porque ia ser o primeiro fim de ano que eu ia passar na minha vida com dinheiro sobrando na conta. Assim, meu Deus, esse vai ser um ano. Empolgadaço. Vamos passar um final de ano. Um amigo nosso convidou nós para ir para uma casa de praia, passar um final de ano lá na casa de praia. Chegamos lá numa comemoração muito massa, todo mundo bebendo, tal, o dia todo, bêbado, tal, todo mundo bêbado. Fomos passar a virada na praia, chegou lá uma fatalidade, o irmão dela foi morto por um tiro. Meu Deus. Ali foi um desabou, tudo assim, desabou. Ali foi o início do fim. Bem isso mesmo. Caramba. Ali foi o início do fim. Ali começou a desandar o casamento. Os pais, imagina a situação dos pais como que ficou. Assim, fatalidade, os pais totalmente horrorizados com o que aconteceu. Eles fugiram da situação, eles foram morar no Ceará. Ficou só ela aqui, então eu fiquei com essa responsabilidade do cuidado. Tudo isso foi pesando muito para mim, porque ficou um clima muito pesado por muito tempo. Porque imagina, tu não vais curar isso nunca, a perda de um filho. Que tu tinha um pedaço de ti ali. Imagina, uma situação assim, muito difícil. Muito difícil. A mãe dela entrava em colapso assim, de desespero e não tinha como ficar vendo aquela situação sem acolher. E aquilo foi se tornando muito pesado para mim. E ali foi onde Deus me chamou para voltar. E aí eu voltei para a igreja quadrangular que tinha muito pertinho dali e eu voltei. E eu falei para ela assim, cara, eu vou na igreja, eu preciso ir na igreja e tal. Esse momento que a gente tá passando, infelizmente, a gente precisa ir. Parei de beber, fiquei 1 ano sem beber, parei de beber e voltei para a igreja. E ela não me acompanhou, mas eu voltei para a igreja. E continuei aí, comecei a me envolver e tal. Nessa época, a gente, nas rodas que a gente fazia, eu tocava cavaquinho, estava aprendendo a tocar cavaquinho, então a gente fazia roda de samba, ele tocava, o irmão dela tocava pandeiro. Então estava muito forte isso em mim ainda, estava me envolvendo, estava estudando música e tal, começando, né, a aprender. E aí a gente fazia uma roda de samba muito legal e as pessoas da igreja sabiam que eu tocava cavaquinho. Vem tocar aqui com a gente e tal. Começaram a me envolver, né? E eu comecei a tocar com eles ali, uma música, outra tal. Comecei a participar do louvor assim. E aí eu sei que quando eu comecei a gostar, assim, que eu comecei a me envolver, eu comecei a sentir que aquele era o momento pra gente ter um filho. Para tampar esse vazio, né, na verdade, né, mas não só por isso, era o meu sonho de ter também. Então eu queria, de qualquer forma, ter um filho. Eu disse, vai ser agora, vai ter que ser agora, não tem outro momento para ter um filho, vamos ter agora. Daí falei com Carolina, o nome dela, falei com ela, assim, eu acho que é o momento pra gente ter um filho, vamos ter um filho e tal. E ela, não, então tá, vamos tentar ter um filho, vamos... E a gente ficou nessa de ter um filho, ficamos tentando aí praticamente por 1 ano, e eu sei que nesse período eu clamei muito a Deus, eu disse, Deus, eu quero um filho. Pai, eu quero um filho.
Eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero. E era só isso que tinha na minha boca. Eu quero um filho, eu quero, é o momento, eu tô casado, eu casei legalmente no papel, tá tudo certo. Eu quero um filho, eu quero. E nós tentando e nada, e não acontecia. Uau. E tentando por um ano, fui no médico, tomei remédio, tinha varicocele, que é uma doença que não é doença. É um desvio, se diz assim, né? É um desvio, uma má formação que tem, que desenvolve no testículo. Praticamente todos os homens têm isso. É varicocele, não. Praticamente todos os homens têm. Um desenvolve mais, outros não. Isso diminui a quantidade de espermas. Uhum. Então, fiz 3 espermogramas, eu lembro na época. Alguns deram bons, outros deram ruins. E eu sei que os médicos meio que desenganaram. Assim, ó, tu tens que fazer uma cirurgia. Eu disse, cara, cirurgia, meu Deus, eu não quero fazer cirurgia, pelo amor de Deus. Fazer uma cirurgia no testículo, eu não quero fazer isso aí não. Sim. Daí eu fui no médico que ele assim, ó, cara, eu vou te passar uns remédios que são fortificantes e tal, tu vais tomar esses remédios. Ela fez, se eu não me engano, um tratamento também com alguns remédios, ou seja, eu queria, de todas as formas. Eu disse, não, beleza, vamos fazer, se precisar fazer a cirurgia eu vou fazer, mas antes de fazer eu quero tentar todos os meios, sem precisar fazer. Uhum. E aí, eu sei que a gente já estava assim, praticamente quase um ano tentando. E eu fui algumas vezes no Ceará, quando a gente estava junto, casado, eu fui algumas vezes no Ceará visitar, que a família dos pais delas era todo lá dela, e eu gostava muito de lá, inclusive. Fui algumas vezes lá, e a família do pai dela, o irmão do pai dela, tio dela, ele e a mulher, eles eram da Assembleia também, se eu não me engano era Assembleia. Eles eram da igreja, tinham ministérios na igreja também. E a gente teve um relacionamento muito bom, a gente se conheceu, tal, foi um relacionamento muito bom. E eu lembro que foi na segunda vez que eu fui lá, na terceira vez que eu fui lá, e cada vez que ia o laço aumentava, sabe, desse envolvimento e tal. O vínculo, né? Isso, esse vai vínculo. Crescendo. Exatamente. Aí eu lembro que eu tava em casa, tentando já depois de um ano em casa, não, eu tava voltando do trabalho, trabalhando pra casa, na rua da minha mãe, quando eu passei na frente da casa da minha mãe, uma pessoa me liga. Eu não tinha o telefone, eu não sabia quem era, daí eu olhei e tal, atendi. Dela pra mim, Chiquinho, eu chamava de Chiquinho. Já é outro nome, isso. vários. Chiquinho, eu tenho um recado pra ti. Deu assim, tá, pode falar. É Lúcia o nome dela. Um abraço pra Lúcia. Mulher de Deus. Foi a primeira vez que Deus falou diretamente comigo. Uau. Usou uma pessoa assim, eu senti que foi diretamente. Isso foi muito emocionante pra mim. E ela falou assim, eu quero te mandar um recado que não precisa mais tu te preocupar, porque o teu filho vai vir. Quanto tu menos tu esperar, ele vai vir. Não precisa mais tu ficar nessa tua aflição, não precisa mais tu ficar nessa tua correria, que tá próximo de vir, quanto menos esperar, vai vir. Eu sei que deu coisa de, eu vou chutar meses. Alto, 3 meses, vou chutar bem alto. Aí ela engravidou. Caramba. E era um menino. Eu não me lembro toda a profecia, mas eu acredito que ela falou que era um menino. Vai vir e é um menino. Eu não quero confirmar isso, mas eu tenho quase certeza que foi isso que ela falou, tá? E aí, isso foi muito forte pra mim. Cara, assim, foi a primeira vez que eu fui respondido por Deus dessa forma. Foi a experiência mais forte até então que eu tive com Deus, de forma direta. Eu disse, meu Deus, eu não acredito, cara. Não acredito, que lindo, que bom. Ele tá me ouvindo, tá ouvindo minhas orações. Exatamente, ele me ouviu mesmo, de fato, tal, e aquilo foi marcante pra mim. E aí o Lucas nasceu. Nasceu o Lucas, eu achei que ia ser um conserto de um relacionamento, mas o filho não teve nada a ver com o relacionamento, foi totalmente à parte. Foi ótimo, foi lindo, foi maravilhoso. Ali eu comecei eu realmente me transformei em outro homem. Ali quando ele nasceu, né? Com alguns meses de vida ali, eu acredito que com 9 meses, mais ou menos isso, a gente teve uma crise no nosso relacionamento de novo. E aí os pais dela estavam no Ceará, eu fiz ela ligar para os pais, falar que a gente estava em crise, que a gente poderia até tentar mais uma vez, porque isso seria uma consequência de muitas outras que a gente já tentou. Vamos tentar. E a gente tentou mais uma vez e aí não deu certo. Eu sei que infelizmente não deu certo, ela é uma pessoa muito boa. Mãe do meu filho, sim, né? Sim. Então, tem o respeito, exatamente, né? Tem o respeito, é uma vida dela por ela ser mãe do meu filho, eu tenho que passar isso pro meu filho, não tem como eu dizer que eu amo meu filho sem amar a vida dela, não tem como, isso pra mim é algo impossível,
né? Não é um amor de relacionamento. Sim. Não, eu amo a vida dela porque ela é mãe do meu Respeito filho. Eu quero tudo, que a ela ame história, ele né? como eu amo, né? Então tem isso, tem um respeito na história, a Legal. família dela. Então tenho esse respeito muito grande pela vida deles. Que legal. E aí eu sei que não teve jeito. Realmente a gente optou por separar, a gente sentou na mesa. Teve um dia que foi o ápice, assim. A gente tava numa mesa pelo café na parte da manhã ali. Eu disse pra ela, ó, vou embora, não quero mais nada. Infelizmente, vou ter que sair dentro de casa, vou deixar tudo aqui. Eu deixei tudo e saí dentro de casa. Fui pra casa do meu irmão, me acolheu. Ele tava separado também, meu irmão. Me acolheu numa casa bem pequena, assim. Ele tinha um quarto lá. Falei com ele, eu falo, posso ir pra aí? Eu fico nesse quarto aí, é um quarto pequeno. Ele, cara, pode vir, a casa pode vir, pode vir. Ele tinha 2 filhos também, que não moravam com eles, né? E eu fui pra casa dele, fiquei ali na casa dele. Nessa fase, eu já tinha me desviado novamente, né? Depois que o Lucas nasceu, eu desviei por uma infelicidade, mas eu me desviei novamente. E aí voltei a beber novamente. Voltou à velha vida, velha... Voltei à velha vida. Aham. Eu sei que foi uma fase que o meu ego estava muito alto, que foi uma fase que eu construí um corpo diferente em mim. Foi uma fase que eu estava treinando muito, eu fazia crossfit, a mentalidade das pessoas era totalmente diferente, eu já tinha essa fraqueza. Então eu sei que o meu corpo foi mudando, eu tive um corpo bonito para aquela situação, né? Eu tive um corpo que esteticamente era bonito, que é aos olhos de que a gente diz que é um corpo perfeito, mas que não é, de fato não é. Eu vejo como um caminho para uma perdição, na verdade, para quem não tem uma mentalidade boa, que foi o meu caso. E aí eu sei que o Lucas tinha, não era os meus planos, totalmente fora dos meus planos, mas o Lucas tinha 1 ano, mais ou menos, e eu separei. A gente separou. Separou, eu com o ego totalmente elevado, e nessa questão de corpo, de beleza, as pessoas falavam muito bem de mim, onde eu ia, tinha uma outra pessoa que andava comigo e a gente tinha essa parceria de ficar com pessoas, entrar em relacionamentos escondidos. Teve isso, até inclusive eu tive que pedir perdão, né, para a mãe do Lucas, eu tive que assumir isso para ela, pedir perdão, liguei para ela recentemente, antes de eu me casar. Pra finalizar os ciclos. Exatamente. Uau, que forte. Porque meus relacionamentos foram todos tóxicos, assim, digo, por mim, sabe? Por eu ter entrado dessa forma. Então, teve... eu fui morar com ele, né? Fui morar com ele. E aí, ali eu vi uma porta aberta para eu inflar ainda mais nessa área, né? Logo em seguida que eu fui morar com ele, eu conheci uma pessoa. Foi onde eu vivi uma vida de casado com essa pessoa. A gente deu início num relacionamento porque ela me acolheu. Eu tava ali na casa do meu irmão, era algo muito pequeno. Desde carência. O Lucas, eu fiz o meu papel total de pai, isso eu nunca deixei de fazer. O Lucas, com 1 ano, ele ia pra lá, eu pegava ele um dia sim, um dia não, eu deixava ele na creche, ele ficava comigo, dormia comigo, eu fazia as mamadeiras dele, então nunca deixei de fazer esse meu papel de pai. Né? E aí, eu sei que eu entrei nesse relacionamento, porque eu tava numa fase que eu tava bebendo bastante, bebia muito. E eu vou tomar uma aguinha? Fica à vontade. Mas não é fácil, né? A gente vai vindo nessas lembranças, realmente. É forte. Muito forte, marcante. E aí eu comecei a entrar... como eu conheci essa pessoa, e eu estava numa fase financeira muito ruim, eu tinha um cargo de confiança em uma empresa, eu era gerente, ganhava bem, mas eu estava totalmente destruído financeiramente, eu não tinha condições de pagar um aluguel, para ver, não tinha condições de pagar um aluguel, né? Pagava pensão, deixei o carro para a mãe do Lucas para ela poder fazer essa corrida e deixei casa, não tirei nada, não tirei nenhuma toalha de dentro de casa quando eu saí. Ela disse, leva pelo menos alguns lençóis, não, para não dizer que eu não tirei nada, eu tirei uma televisão porque a gente tinha 2, então eu vou levar uma televisão. O resto eu não quero nada, não vou tirar nada, só vou tirar minhas roupas, o resto porque fica foi uma tudo... decisão tua? Você quis... Decisão minha. Sim. E o meu filho morava ali. Eu disse, eu não vou tirar uma televisão do meu filho, não vou tirar uma roupa de cama, não, deixa ali, usa e eu vou me virar de outro jeito e pronto. E aí eu peguei e fui morar com meu irmão, comprei as coisas lá, montei o quarto e tal. E aí essa pessoa, ela tinha um apartamento e a gente teve um relacionamento com relações de início, já de cara, tudo muito louco assim, tudo muito louco, e pra mim aquilo ali era o relacionamento da minha vida, tudo que eu sempre pedi, porque ela era uma pessoa também que bebia, então eu dizia, meu Deus, é tudo que eu sempre quis, uma pessoa pra sentar na mesa comigo, eu chegar em casa do serviço, fazer uma carninha, nós tomar uma gelada e conversar, meu Deus, tô realizado, é a mulher da minha vida, é isso aí que eu queria, e aí a gente começou nesse relacionamento assim,
E eu sei que coisa de meses, ela me chamou pra ir morar com ela, ela disse, foi muito acolhedor. Por isso que eu digo, foi algo acolhedor, sabe? Ela disse assim pra mim, vem morar comigo, vamos casar, vem morar comigo e a gente casa e tal. E eu sempre fiquei um pouco assim por causa do meu filho, né? Assim, meu Deus, cara, e agora eu vou botar já uma mulher na vida do meu filho também. Mas, cara, pô, ela tá estabilizada, ela tem um apartamento. E não por esses motivos, Não, sim, mas pela um pessoa, todo. sabe? Assim, cara, tá aqui, vou começar a minha vida aqui com ela. E ela vem, cara, vem pra cá e faz o seguinte, não precisa dar nenhum real, só vem. Pô, tá morando lá com o teu irmão, eu tenho um quarto aqui, a gente, cara, vem pra cá, velho. Mora aqui comigo, tu não dá nada. Vamos se ajeitar, quando tu começar a te reerguer de novo, daí tu vai colaborando aqui dentro de casa com alguma coisa, mas não precisa dar nada, eu não quero que tu dê nada, só vem. Eu disse, tá. Fui lá, peguei minhas coisas aos pouquinhos, fui trazendo, tal, apresentei pro Lucas, e aí, Lucas é o meu filho, né? E aí ali começou um relacionamento de casado, digamos assim, né? A gente foi morar juntos. Então começamos um relacionamento e a gente foi se aprofundando nesse relacionamento e tudo foi acontecendo. De forma positiva, eu digo, foi acontecendo. Começamos a guardar dinheiro, guardamos dinheiro, um dinheiro que eu nunca tive. A gente conseguiu guardar, todas as nossas contas financeiramente foram pagas, compramos um carro bom, e ali começou essa vida, e depois disso, aconteceu alguns episódios com questão da bebida, assim, sabe? Foi pouco tempo que eu conheci ela, a gente se envolveu, por isso eu vejo que realmente deve ter um cuidado muito grande em se envolver com alguém. Você não conhece, né? De realmente ter um relacionamento, primeiro de amizade, conversar, para ver se realmente é isso. É importante muito ser muito aberto com conversar muito de forma transparente antes de se envolver. E aí, a gente totalmente envolvido, e aí aconteceu a primeira situação com bebida. A gente foi para uma festa, era aniversário de uma amiga nossa em comum, tal. A gente foi para essa festa, chegou lá, bebeu, passou do ponto. E ali foi uma vergonha para mim. Que eu tive que trazer praticamente nos braços, assim, bêbada, sabe? Para mim foi vergonhoso, né? Para ela também, depois foi vergonhoso. E aí ela assumiu para mim que tem problema com bebida. Não, eu tenho problema com bebida. Realmente eu tenho problema, tal. Eu bebo 3 cervejas e eu vi essa transformação. Gente, isso não é uma crítica. Eu não tô criticando essa pessoa. Não, né? Foi algo que aconteceu. Isso, é a minha vida, né? E aí eu via que, tipo, eu bebia 3 cervejas e se transformava em outra pessoa. Mudava comportamento, gestos. E aquilo foi abrindo os meus olhos, assim, de uma forma lenta. Mas foi abrindo, aconteceu um episódio, eu perdoei, depois aconteceu mais um, eu perdoei, depois aconteceu outra. Aí o que aconteceu? Com esses episódios, eu fui o quê? Desgostando de beber. Porque assim, eu não vou dar porta pra isso, não. Eu não vou dar porta pra isso. Só que ainda assim eu gostava da bebida. Mas eu fui deixando. Por exemplo, se nós não estivéssemos juntos e eu estivesse com os meus amigos, eu bebia. Sim. De boa, né? Aí eu fui. Acontecia, tá passando no mercado, 3 cervejas pra nós. Não, beleza. Era 8 cervejas que eu comprava, daí eu comprava só 3. Comprava só pra ela. Pra mim eu não comprava. Não vou participar disso. E eu fui deixando de participar disso. E eu fui deixando. Aí chegou um momento, começou crise de depressão. E aí, nesse momento que começou crise de depressão, a gente resolveu ir na igreja. E até foi um convite dela. Vamos na igreja? Vamos. Vamos aonde? A gente foi na Margem de Cristo Sede. Fomos num culto lá. Antes de nós irmos num culto lá, o Lucas, quando nasceu, a gente apresentou ele na Margem de Cristo. A mãe dele disse, vamos apresentar, tá, onde é que a gente vai apresentar? Ela assim, tem uma igreja mais de Cristo aqui em Biguaçu, ali, quando era na antiga ainda. Uhum. Então, vamos apresentar ali com o pastor Michel. Eu disse, não, beleza, vamos apresentar lá então, fechou. A gente apresentou lá. Só que eu lembro que eu fui no culto e tal, eu só lembro da apresentação, só isso, não lembro mais nada. E aí passou. Eu sei que eu voltei pra essa casa, como são as coisas, né? Beleza, eu tava lá, e aí tava totalmente decepcionado com o relacionamento, e a gente foi à igreja. Chegamos lá na igreja, quando eu entrei, eu fui impactado pela igreja. A estrutura dela. A estrutura, eu fui impactado pelo som, pela igreja, pelo tamanho, pela qualidade. A hora que eu entrei, eu fui impactado. Meu Deus, que som é esse? Eu disse, que som é esse? Aquele telão de LED ali atrás, eu fiquei assim, meu Deus, cara, parece coisa de cinema. Isso aqui é coisa de cinema. Isso aqui não tem igreja assim, isso aí é coisa de cinema. Eu fui impactado. Começou o culto e eu dormi. Mas pela igreja eu fui impactado. E aí tá.
Passou, a gente foi um dia, depois a gente foi novamente, e a gente começou a ir porque ela já teve passagens cristã também, essa pessoa. Ela já teve, então a gente foi um culto, foi outro culto, beleza, e aí começou um processo de deixar de beber. Por parte dela também, começou um processo. Só que esse processo foi extremamente lento, muito lento. Aí o que aconteceu, né? A gente começou a ir, a gente ia no culto das 6, e eu sou meio avoraçado assim, com o horário, eu gosto de chegar no horário, eu sou meio agoniado para fazer as coisas, eu sou assim, tem horário, tem horário. Sim. Às vezes eu falo pra Kelly, cara, a gente sai do culto todo dia, toda vez que a gente faz o culto, a gente sai todo agoniado de casa, eu gosto de sair antes, gosto de sair antes, pra eu com calma, de boa, mas toda a vida é sempre assim que acontece, mas beleza. E aí a gente tava lá e era essa correria, que a gente trabalhava. Eu trabalhava ainda na loja que eu era gerente, então era essa correria para sair e tal. E depois eu sei que eu saí dessa loja, comecei a trabalhar, abri uma assistência de celular para mim, comecei a trabalhar por conta para mim mesmo. Então eu comecei a ter um pouco de flexibilidade de horário. Sim. Como era só eu conseguia chegar um pouquinho antes, ela trabalhava também, tinha flexibilidade no horário dela. Então a gente começou a se encaixar nos horários ali, então já foi uma coisa a menos pra gente discutir, né? Sim. Então a gente começou a ir na igreja e eu fui gostando, fui me identificando, fui deixando de dormir um pouco menos nos cultos e fui me identificando e foi indo, foi acontecendo. E eu me identifiquei com as palavras, fui me identificando porque eu vi que ao meu redor, eu sou muito observador, né? E eu começava a olhar, cara, aqui tem pessoas diferentes. A questão do acolhimento, a primeira vez que a gente chegou lá, mandaram uma mensagem depois, eu nunca tinha visto isso. Dessa forma, de perguntar se queria uma oração para alguém, ou como que foi. E aquilo ali foi mexendo comigo. Legal. Poxa, essa igreja é legal. A forma de falar, de pregar, né? Como era direcionada a pregação, as críticas que não tinham, o falar de outras igrejas que não tinham, o julgo que não tinha. Eu comecei a observar que as pessoas iam de bermuda, as pessoas iam de boné lá em cima, tocar, eu disse, opa, de boné? Como assim? Não, de boné já é demais. Não, de boné em cima do púlpito, não, é demais. Mas beleza, fui absorvendo aquilo, e foi indo, e eu fui me apaixonando pela casa, assim, sabe? Eu fui me apaixonando. Mas até então, eu não fui tendo experiências tava faltando isso, eu ainda tava vazio ali. Tava na religião. Eu tava indo só buscar, conhecendo, então tinha muita informação para eu absorver primeiro do local, e assim, antes de eu começar a ter experiências, né? E aí a gente decidiu, não, vamos aqui na de Biguaçu, mano. Por que a gente tá indo lá? Vamos na de Biguaçu, daí a gente foi lá. E ela sempre nessa dificuldade da bebida, ainda na dificuldade. E eu já não tava mais bebendo. Eu já tinha parado, eu já tava assim, não tava totalmente liberto, mas eu tinha parado. Eu já tinha determinado em mim, eu não vou mais beber. Não quero mais beber. Por conta de tudo aquilo ali que eu vivi nesse relacionamento, eu não quero mais beber. Eu vou parar, mano, vou parar. Comecei aí, fui me afastando das outras coisas, fui focando naquilo. Isso foi acontecendo de forma natural, leve, natural e leve. Lógico, né? Eu queria ajudar ela. Eu tinha essa ideia de tipo salvar o nosso relacionamento. E aí eu sei que ela conversou com o pastor Fernando lá, e o pastor Fernando fez uma reunião para nós. A gente foi conversar com ele. E aquilo foi mais uma coisa marcante para mim também. Olha só o acesso, né? Pô, acesso aqui, muito fácil, chamou, a conversa foi muito boa, fluiu a conversa, foi muito legal, e ele tentou colocar uma esperança nos nossos corações ali, né? A gente saiu, mas eu saí já, ele tentou, né? Mas a minha cabeça já estava voltada já para um fim de relacionamento só para ajudar ela. Minha cabeça já estava voltada para isso. E na minha cabeça estava assim, ó, cara, o dia que eu desistir desse relacionamento, acabou, vou desistir, e de fato vai ser desistido. Eu não vou voltar mais atrás. Eu não vou voltar mais. O dia que eu sair, que nós romper, acabou, tá decidido. Aí eu lembro que teve um episódio que a gente foi pra casa da mãe dela. A mãe dela tinha uma piscina na casa, tal. A gente foi pra casa da mãe dela. E ela assim, quero comprar uma cerveja e tal. E ela começou a beber cerveja sem álcool. Só que o comportamento continuava o mesmo. Sabe? Não era o álcool que transformava. Era ela. Continuava o mesmo comportamento. E aquilo ali, assim, foi muito marcante. Aquilo me machucava, sabe? E como foi muito lento, eu não consegui. Infelizmente, eu não consegui aguentar mais. Chegou um momento que eu disse assim, cara, eu desisto. Eu sei que nós estávamos lá na casa da mãe dela. E eu disse assim, cara, pra mim não vai dar mais, eu desisto. Eu sei que eu tentei, mas não consigo mais. Eu não consigo mais lutar contra isso. Eu vejo que a gente tá em nível diferente.
Eu julguei, né? Porque eu disse, eu consigo, tu também consegue, né? Eu julguei. E eu acabei, cara, eu desisti. De fato, eu desisti. Desisti. Não conseguiu passar o processo Não, junto. não consegui. Infelizmente, eu não consegui. Digo infelizmente naquele momento, né? Situação, claro. Naquela situação. Por ela também, Sim. digo infelizmente por ela também. Pessoas muito boas, a mãe dela muito, meu Deus. Eu sempre tive um bom relacionamento com Graças a famílias. Deus. Sempre tive. Nunca, não tem crítica nenhuma a todos os meus relacionamentos com isso, sabe? Sim. As pessoas, né? Então, resolvemos realmente, de fato, terminar. Terminamos. Depois que a gente terminou, eu entrei em seguida, depois de uns... Aí eu comecei a ir, assim, mais fielmente. Comecei a conversar mais com Deus. E pouca leitura ainda. Pouca leitura. E aquela Bíblia me acompanhando, e eu com pouca leitura. Mas eu comecei a me aprofundar um pouco mais. Comecei a me aprofundar um pouco mais no relacionamento com Deus. Comecei a buscar de forma diferente. Comecei a orar mais. Comecei a conversar mais com Deus. E aí eu comecei a ir mais frequentemente. Não faltava mais os cultos. Comecei a ir na Casa Nova ali na Mais de Cristo. E continuei indo. Comecei a conversar com pessoas. Comecei a me envolver com pessoas. E eu tava lá, eu já era uma figura que conhecia praticamente já todo mundo ali na igreja, e comecei, a igreja foi crescendo muito, mas as pessoas, as lideranças me conheciam, né, sabiam o meu nome, meus pais, consegui levar eles começaram a ir novamente. Desde aquela época também eles não tinham ido mais. Eles voltaram para Mais de Cristo, minha mãe com várias objeções, não vou porque é lá na frente do túnel, e que não sei o que, mãe, vamos lá, mãe. E eu sempre... De forma dura, inclusive. De forma dura. Eu quebrava as objeções dela. Eu dizia, tu vai esperar quando pra ir? Vai esperar quando? Minha mãe é uma mulher de Deus, tá? Minha mulher é mulher de Deus. Nossa, um exemplo pra mim. E aí, eles voltaram, cara, quando eles voltaram, e foi primeiro minha mãe, meu pai demorou um pouquinho mais pra ir, eles estavam com o relacionamento deles também um pouco destruído e tal. E aí depois eles se acertaram e eles foram e fiquei muito feliz. Hoje eles estão lá, Glória firmes e fortes, né? Firmes e fortes, graças a Deus. A obra foi feita. Mas eu lutei muito por isso, sabe? E aquilo foi... O meu amor foi crescendo, sabe? Assim, meu relacionamento com eles foi melhorando e eu fui me reconstruindo. Tudo de forma natural, assim, sem... eu não dizia assim, Deus me reconstrói, não. Nem pressão minha pedindo, é que realmente foi acontecendo de forma natural. Que a palavra vai entrando, né? Na verdade, a gente, por mais que você fale assim, não tinha tanta leitura, não tinha tanto não sei o quê, mas a obra do Espírito Santo, ela vai acontecendo. Isso. A semente já tá brotando ali, né? O Espírito Santo começou a ministrar através do pastor Michel em mim, assim, muito forte. Ele é uma As ministrações, assim, me tocavam muito. Eu dizia, Deus, fala comigo hoje. E eram, assim, palavras muito fortes. Vinha, assim, como flecha no coração. Literalmente. As palavras do pastor Michel, assim, Deus usou muito muitas palavras para mim mesmo, de fato, que eu precisava. E aquilo foi me construindo, muito forte, através das ministrações dele. Foi me construindo, eu fui me apaixonando, fui me apaixonando. Conheci uma pessoa, mais uma vez um relacionamento, aí eu já comecei a fazer diferente. Opa, agora não vou entrar em relacionamento assim. Não, acabou-se. Essa parte do relacionamento eu quebrei ali com ela, sabe? Eu disse assim, não, tá quebrado. O relacionamento da minha vida agora vai ser quando fosse pra ser. Eu vou pedir pra Deus. Deus é a pessoa. E aí, esse relacionamento, depois eu tive novamente um outro relacionamento, que daí pra mim foi a gota d'água. Eu disse assim, não, chega de relacionamentos agora. Agora eu vou esperar em Deus, de fato. Eu disse, agora eu não quero mais ter relacionamento. O Lucas também tinha conhecido essas pessoas. Eu disse assim, chega disso, não quero mais, de fato mesmo. Eu vou aguardar agora em Deus, Quando for a pessoa correta, Deus vai me mostrar e tá tudo certo. Que loucura tu falar isso, sabe? Porque, por exemplo, o teu filho, ele tá sendo formado ainda, né? E a gente, às vezes, não blinda os nossos filhos dessas questões. Com certeza. E ele participou de tudo isso. Graças a Deus, né? Teve a restauração, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas como é importante a gente verificar esses ciclos. Com certeza. Porque quando a gente vê que existe uma repetição, a gente tem que vir pra consciência, colocar a luz nas trevas daquilo que a gente tá vivendo pra viver o novo do Senhor para nossas vidas, né? Com certeza. Que legal que você teve essa consciência. Então vamos para a palavra de hoje, que tá lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, que diz o seguinte: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Por que esse versículo, Chico? Então, teve essa fase aí que eu digo, né, que eu fui muito louco, e as pessoas também diziam para mim,
Às vezes a gente tava nas festas e eu fazia aquelas loucuras e as pessoas diziam, cara, tu é muito louco, o Chico é louco, e tudo isso vai inflando o ego da gente também, né? A fazer cada vez mais, induzindo, né? Então eles me viam como um louco mesmo, de fato. Ah, tu é muito louco, cara, tu é muito doido, que não sei o quê. Os amigos, né, que eu tinha que andavam comigo nessa época. Então é um versículo que realmente me marca muito, e hoje eu vejo essa segunda parte do versículo, né? Que para confundir os sábios, eu utilizo muito hoje, porque hoje eu converso com os meus amigos com outra linguagem, de forma diferente. Hoje é uma linguagem de evangelismo, de fato. Hoje eu falo do amor de Jesus, hoje eu falo da transformação que Jesus fez na minha vida. Então eles ainda podem me considerar louco, só que de outra forma, louco por Jesus, talvez, né? Aí sim. Amém. Aí sim. Então, por isso que é muito marcante na minha vida esse versículo. Que forte. Aí, literalmente, Deus escolheu o mais doido para poder agora confundir as coisas sábias e para poder fazer a obra do Senhor. E como que você tá hoje? Então, aí depois que eu dei um basta em relacionamentos, daí eu conheci uma pessoa que realmente foi importante demais, foi muito importante no momento correto, com certeza foi de Deus, isso foi muita oração, foi tudo muito correto, foi tudo muito lindo no início do relacionamento, e eu conheci a Kelly, né, que veio assim para transformar a minha vida, para transformar a vida também do Lucas, quando ela entrou nas nossas vidas. E quando eu conheci ela de fato, a gente se conheceu pelas redes sociais, a gente se seguia, mas nunca havia conversado, nada. E eu sei que começamos a conversar um dia que ela levou o telefone dela para consertar, eu trabalho consertando o telefone. E ali começou tudo, até eu brinco com ela, eu digo que tu quebrasse o telefone para mandar consertar lá e tal, né? E eu lembro que quando ela levou o telefone para consertar, eu investi. Eu olhei e o telefone dela estava todo quebrado e destruído, ela mandou para fazer um reparo na placa. E eu olhei o telefone e disse assim, cara, eu sou obrigado a dar um brinde pra essa mulher. O telefone dela com a tela toda quebrada, a tampa traseira do telefone toda descascada. Eu disse assim, eu vou colocar atrás uma película pra ela, pra tampar esse quebrado. Vou colocar uma película na frente aqui também na tela. Fiz uma a mais ali pra ela. Mandei o telefone. E ali a gente começou a conversar. Tudo muito coisa, eu achei muito engraçado, que não vinha na minha cabeça que seria dessa forma. E a gente começou a conversar tudo muito natural, uma conversa muito leve. Começamos a conversar de tudo, não de relacionamento, vamos ficar, não, de tudo, menos de relacionamento, Fluiu. Menos de vamos namorar. Então a gente marcou o primeiro encontro, foi bem bacana, depois de um mês praticamente conversando, sem se ver pessoalmente. Uau. Aí a gente marcou um encontro, depois que a gente marcou o encontro, ali a gente viu que realmente era a pessoa que a gente queria continuar conversando, e depois a gente esperou mais, uns 3, 4 meses para dar o primeiro beijo. Caramba. Isso foi pra mim, foi assim uma vitória muito grande, sabe? Foi muito gostoso. Eu me senti um adolescente. Nós nos sentimos, né? Eu lembro que a primeira vez que a gente beijou a gente foi no cinema, a primeira vez que a gente pegou na mão do outro, a mão suava. Eu disse, meu Deus, cara, que coisa louca. Ai, que fofo, gente. Porque era algo de Deus, gente. Isso aqui era realmente algo de Deus. Foi a pessoa escolhida. Mas olha como é importante resgatar isso, né? Isso. Tipo, de dar valor a pessoa mesmo, não é uma mercadoria, não é de passar em mão, não, cara. Com é uma certeza. pessoa que é a imagem e semelhança de Deus. Que assim, eu tenho que respeitar e assim, ele também tem que ser respeitado. Com certeza. E como é gostoso viver os processos, né? Com certeza. Que legal. E aí foi um relacionamento curado com Jesus pra Com agora certeza. viver um relacionamento curado com alguém. Isso. Também, né? Porque daí agora o relacionamento como um todo agora não é mais o centro da vida do Chico. Isso, exatamente. E sim o relacionamento com Jesus, e por isso que as demais Isso. coisas são acrescentadas, assim como Mateus 6,33 diz, né? Buscar o Exatamente. reino de Deus, a justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E aquela coisa, né? A Kelly era a ovelha da mais de Cristo Palhoça, tá com a gente desde o início da caminhada cristã dela. Aí, de repente, chega essa pessoa lá de Biguaçu querendo levar minha ovelha. Vocês acreditam nisso? Aí eu dizia pra ele assim, ó, eu acho que tu vai vir pra Palhoça. Eu acho que tu vai vir pra Palhoça. Eu tô orando pra você vir pra Palhoça, não vai tirar a Kelly daqui. E agora me conta, quem venceu isso aí? Verdade, foi ela. A mulher sempre Deus vence. respondeu minha oração, gente. Deus respondeu minha oração, tá na Palhocinha, me conta aí essa vinda pra cá. Exatamente. Graças a Deus por essa vinda pra cá também, que onde É uma fluiu. só família, tô brincando, né? Uma só família, Biguaçu, Com certeza. Sede, é uma só família, mas tô brincando. Ah, não, com certeza. Mas era questão de escolha, e Deus, a gente sempre colocou no início do nosso relacionamento que Deus é quem iria dar o caminho, direcionar para onde que a gente deveria ir. Aconteceu natural, e eu amo o que aconteceu na verdade. Aqui a gente começou o primeiro contato com o pastor Diego, eu fui pedir a bênção para ele, para que a gente pudesse namorar, exatamente. Então a gente teve uma conversa ali, eu já me identifiquei com ele ali também.
pelo cuidado, eu vi cuidado nos olhos dele, assim, de vocês, né? Eu vi muito cuidado e aquilo já, opa, é diferente aqui. O acolhimento na Igreja da Palhoça tem uma particularidade aqui na Igreja da Palhoça, na parte de adoração e de acolhimento, muito diferente de tudo que eu já vi. E em todas as outras igrejas, todos os outros lugares que eu já fui. Ouvi, vi e falam. Então, realmente, hoje eu tenho vivido isso aqui na Igreja da Palhoça, muito bom, muito lindo. A Kelly foi um canal para mim nessa profundidade. A Igreja da Palhoça foi um canal para mim nessa profundidade também. O pastor Diego hoje está sendo muito usado por Deus para falar palavras de confirmações para mim, de coisas que eu tenho pedido, usado muito. Inclusive, outras experiências que eu tive, as mais fortes com Deus falando diretamente comigo foram aqui. A primeira foi na vigília que teve, primeira vigília que eu fui. Nunca tinha ido numa vigília assim, então me apaixonei pela vigília, tô louco que aconteça a próxima. Amém. Foi muito bom, foi lá no sítio e eu tive a primeira mensagem de Deus através da vida do pastor Diego. O pastor Diego fez um momento ali, um apelo para que a gente orasse um pela vida do outro e assim, eu vou orar pela vida do pastor, assim, tinha que orar pela vida dele. Quando eu cheguei lá, ele me deu um mata-leão, não sei o que ele fez, ele já me pegou aqui, vem cá. Botou a mão no meu peito e trouxe uma palavra de Deus para mim, para minha vida, uma palavra pastoral, inclusive. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Levei aquilo, eu já tinha recebido outras palavras, só que de forma indireta. Ah, tu tens uma veia pastoral, tal. E ali não, foi algo direto. Eu vejo um cajado na tua mão, eu vejo ovelhas tu cuidando. E aquilo foi abrindo meu coração. Depois disso, tive outras experiências, né? Mas teve uma que foi muito marcante. Inclusive eu tenho ela gravada. Teve ela gravada, que eu gravei de um culto da live também, onde o pastor Diego estava ministrando. No final ele fez o apelo para as pessoas ir na frente e eu não fui. E era algo muito, eu não lembro exatamente qual foi o contexto que ele chamou as pessoas para ir na frente, mas era algo que, ao meu ver, todos deveriam ir. Mas eu não fui assim, tô aqui no banco, vou ficar aqui mesmo. E aí ele disse, eu não me conformo com isso das pessoas não virem aqui na frente com um chamado desse, não pode acontecer isso, tal, e não pode, tal, eu vou fazer um apelo para vocês para vir de novo. Daí eu fui, e eu fiquei atrás de todo mundo. E eu fiquei atrás de todo mundo e o pastor Diego estava ali ministrando e falando, eu vejo agora uma pessoa aqui, e essa pessoa que está aqui, eu vejo momentos de mesa com a família e tal. Caramba. E eu tava atrás, e ele assim, bota a mão no coração essa pessoa. Eu disse, eu não vou botar. Se for eu, Deus manda ele me chamar. E aí eu fiquei ali, parado na frente, atrás de todos que estavam ali, quase encostadinho na cadeira, na frente, né? E eu fiquei totalmente assim, ó, não vou colocar a mão no meu coração. Vou ficar com a minha mão, eu tava com a mão assim, ó. Não vou colocar no coração. E o pastor Diego, coloca a mão no coração porque o Espírito Santo não me mostrou quem é ainda. Mas coloca a mão no coração. E alguns jovens colocaram. Ele assim, esse jovem ainda não colocou a mão no coração. Uau. Eu assim, é eu. Ali eu tive certeza que era eu. Eu assim, Deus. Daí eu comecei a falar com Deus assim, ó, Deus, eu já sei que sou eu. Mas eu não vou colocar a mão no coração. Então ainda o Senhor usa ele. Não, olha só. Foi muito forte. Eu disse, então usa ele para me chamar. Mostra. Uau, ele falou que o Senhor não mostrou ainda, então mostra. Aí ele pegou e eu de cabeça baixa, sem olhar pra ele, sem nada. O tempo todo de cabeça baixa, com a mão assim, ó. Aí ele pegou, tá na gravação isso, hein, gente? Tá na gravação do culto. Aí ele pegou, chamou o Luquinha, chamei ele ali pra mim. Uau. Aí eu, ai meu Deus do céu, agora sério. Me achou. Agora é minha vez, vamos lá. Daí eu fui lá na frente e daí eu já cheguei me derramando, né? Já cheguei, não tem como, né? Já sabia. Porque ele dobrou o joelho e ele entregou tudo pra mim que já tinha sido entregue lá na vigília. Ele nem sabe. Eu vejo um cajado e eu vejo nas tuas mãos, assim, ó, Deus. O Senhor já me entregou isso. Uau. O Senhor já me entregou. Eu quero mais. Eu quero saber que é eu. Eu quero saber. Isso não entrou no meu coração. Isso está na minha mente, mas eu quero que entre. Eu quero saber que é eu. Traz uma palavra para eu saber que é eu. Daí o pastor, a hora que eu terminei de falar, o pastor diga assim, ó, olha de onde eu te tirei 2 anos atrás. Daí pronto. Disse assim, agora sou eu. Agora é eu, Deus. Obrigado. Agora é eu. Agora eu vou receber essa palavra. Pessoal. Algo muito pessoal. Foi assim, ó, 2 anos atrás, onde eu estava na pior fase da minha vida. Em todos claro. Em tudo. Psicológica, meu Deus. Familiar, meu Deus. tudo. Assim, ó, tava muito abalado. Financeira nem tanto, eu tava restabilizado já. Mas o restante, que era o principal, tava totalmente destruído. E foi dali que Deus me tirou. E aí que ele me trouxe esse primeiro amor de novo, cara, foi muito assim, ó, meu Deus, eu fiquei muito, foi um renovo pra mim muito grande. Eu disse, agora essa palavra tá no meu coração. E eu saí com aquilo assim, ó, agora eu preciso me aprofundar. Agora é aqui, porque todas as palavras, o pastor Michel sempre pregava muito. O que adianta tu ter uma palavra e tu não ter movimento? O que adianta tu tá e tu não... E sempre foi palavras assim. Eu sempre fiquei naquela, beleza, no meu momento vai chegar. Aí quando chegou, eu disse, agora eu preciso me aprofundar.
Aí onde eu fui me aprofundar mais, comecei a ler muito mais, comecei a ler de uma forma que eu realmente procurasse entender a história, o contexto, comecei a me aprofundar. Comecei a dizer, eu preciso estudar. Eu sou muito ruim, assim, ó, de pegar, fazer uma leitura e entender, sozinho. Interpretar. Preciso estudar. E o pastor Diego uma vez falou para mim, a gente tem um curso de GPS e tal, no Compaixão, projeto Compaixão. Eu disse, cara, eu vou lá. Vou lá ver qual é. Vim para ver qual era e já me apaixonei de primeira no curso. Curso muito bom, realmente. Um curso de direcionamento. Amém. Coisas que a gente já sabe de ouvir falar, mas que a gente não põe em prática. Então, coisas que mudam essa parte teórica para a parte prática. Facilita tudo, o entendimento, a forma que a gente E hoje entende. você tá formado, né? E hoje eu já me formei, Olha graças só. a Deus. Passou muito rápido, eu queria que começasse de novo. E aí comecei no Philips agora também, porque entrei na parte de liderança. Então, realmente, eu vejo que está sendo dado início ao meu chamado, Amém. sabe? Eu vejo um queimou assim no meu coração de falar do amor de Jesus para as pessoas, dessa parte de evangelizar, de conversar, de trazer para a igreja. Eu tive uma experiência muito grande agora no culto da live na sexta-feira passada. Tem uma pessoa que eu estava orando muito pela vida deles, que eles trabalham comigo. E eu estava orando muito, eles estavam lá no meu casamento também, inclusive. E queria que eles fossem muito, muito, muito. O marido dela, que trabalha comigo, o Igor, ele foi lá na igreja comigo um dia, junto com o outro cara que trabalha comigo, Sim. que está indo lá também através de mim. E aí, que inclusive é quem vai no culto comigo agora. Então, muito bacana. Então, eu sei que eles foram no culto da live ali, eles foram no GC, convidei para ir no GC, foi ele e a mulher dele, foram no GC, foram no culto e eu senti ela ser tocada pelo Espírito Santo. Falei para aquela assim, cara, eu tive um renovo, assim, ó, me arrepiou toda, aquilo foi muito lindo de eu ver ela ser tocada, sabe? Eu vi, o Espírito Santo tocou nela, assim, ó. E a hora que eu vi, eu disse, meu Deus, cara, obrigado, Senhor, obrigado. Por ser hoje um canal. Obrigado. E é isso aí, hoje é isso que eu sinto, quero me aprofundar cada vez mais, tô com minha mente aberta, meu coração aberto, totalmente aberto, quero ganhar novas vidas para Jesus, quero trazer os meus amigos agora para Jesus também. Eu sei que através do meu testemunho, através da minha linguagem atual, eu sei que eu tenho uma linguagem atual para poder falar com eles também, e eu tô desejoso disso, eu tô desejoso desses momentos, sabe? Eu tô me preparando, eu vou chegar em vocês. Os meus amigos, Amém. eu não vou falar nomes, mas eu vou chegar em vocês, porque eles sabem quem são os meus amigos, eles estão nas minhas orações, eles sabem. Quem são meus amigos, eles sabem. Eu vou chegar em todos vocês, hein? Vocês vão vir comigo, vocês vão conhecer o verdadeiro amor de Jesus. Vou chegar lá. Eu creio, não só eles, como muitas pessoas serão tocadas pela tua vida, pelo teu chamado, por aquilo que Deus tem. E é tão interessante você falar sobre chamado, sobre tudo isso, porque hoje mais cedo eu tive um atendimento. E eu tava lá falando pra ela e Deus me fez lembrar de onde ele também me tirou, porque o meu sonho era ser atleta. Sim. O meu sonho era fazer educação física, era o meu sonho, mas eu nunca Sim. perguntei pra Deus quais eram os sonhos dele pra mim. Uhum. E quando eu perguntei de fato, a minha vida virou outra. A minha vida virou outra e eu disse, uau, o que é isso? Tudo aquilo que eu tava fugindo, Deus me colocou e disse assim, esse é o plano que eu tenho pra você. E hoje eu tenho vivido assim as maiores aventuras da minha vida, por causa do Espírito Santo. Hoje eu falo para as líderes de GC, principalmente as meninas que eu cuido, eu digo, gente, vocês não têm noção do que é você pegar alguém, acompanhar essa pessoa, discipular, de repente você tá lá no batismo dessa pessoa, e você ser o primeiro abraço desse batismo. Eu tô desejoso por esse momento. E aí, de repente, você não só participa do batismo, tu vê uma renúncia, tu vê uma transformação, e de repente você tá no casamento dela, que foi o que aconteceu com a Kelly. Pra mim, cara, eu me emocionei a hora que eu vi ela, e de tudo que vocês estão vivendo, e até tô emocionada agora de novo, porque eu sei como ela chegou. Eu sei como a Kelly chegou, o que ela passou, o que ela enfrentou, ela contou um pouquinho no testemunho, ele nem se aprofundou tanto, porque a gente que passou junto, a gente sabe quão difícil foi. Com certeza. E de repente chegar assim, né, e aí ela passou por tudo, e de repente chegou você, vocês casaram, e quando eu olhei ela, e eu participei do batismo, participei do casamento, e isso pra mim, não tem, cara, não tem outra profissão que eu pudesse querer mais. E eu fico dizendo assim, os sonhos de Deus são muito melhores do que os nossos. Com certeza. E que bom que a gente pode hoje perguntar, Senhor, né? Quem tá ouvindo aí, você às vezes talvez não me perguntou isso pra Deus. Pergunte, Senhor, qual é o teu sonho pra minha vida? O que o Senhor quer que eu viva? Porque eu digo pra vocês, é realmente inimaginável que Deus tem para nós. E que você viva isso, sabe? Que o teu filho viva isso, que você deixe um legado pro teu filho, né? Que bom que você... Nada contra a bebida, quem bebe, enfim, é o processo, cada um vai viver seu processo, mas que bom que você não deixou um legado de vício pro seu filho. Com certeza. Você vai deixar um legado de vida, um legado eterno.
Cara, que loucura. É isso que você vai deixar pra tua próxima geração, Sim. sabe? E eu acho que isso é maravilhoso, porque eu também tive problema com bebida, e cara, hoje eu digo assim, eu não sinto falta, cara, não tem nada a ver mais comigo, eu sou outra pessoa. Exatamente. Sou uma nova criatura, e Deus realmente chamou as coisas loucas pra confundir as sábias. Eu tô muito feliz de ouvir teu testemunho. E hoje tá no centro da vontade de Deus, que você realmente alcance todos os sonhos, todos os projetos que Ele tem pra você. Obrigada por contar a tua história aí pra gente. Meu Deus, eu que agradeço a oportunidade. Eu quero dizer que antes no início você começou falando, a pastora falou que com quem eu vou chamar, só que eu já tinha esse desejo no meu coração já, quando eu sabia que existia. Uau. Eu já tinha esse desejo assim, eu preciso contar o meu testemunho um dia lá, eu vou contar o meu testemunho lá. E a gente tá aqui hoje. Nossa, então, isso eu também não sabia. Não sabia, isso eu deixei pro final. Então a vontade de Deus, ela é boa, perfeita, né? E agradável, exatamente. Amém. E como é bom a gente deixar as coisas ser guiadas por Deus, né? Então eu quero agradecer muito esse momento, foi muito legal, foi muito bacana. Realmente eu falei as coisas que eu gostaria de falar mesmo. Citei as pessoas que eu gostaria de citar. Tenho certeza que Deus, o Espírito Santo, ministrou aqui para ser conduzido da melhor forma possível. E foi além do que eu imaginava. Veio coisas à memória que eu nem imaginava que eu iria falar, mas que vieram coisas à memória, tudo conforme a vontade de Deus. Então eu quero agradecer muito. Quero dizer que eu amo muito a vida da pastora e do pastor Diego. Amém. Vocês têm sido canal de bênção na minha vida. Vocês têm sido um exemplo de vida, um exemplo de relacionamento também para mim. Eu que já tive tantas dificuldades com relacionamento e vocês são esse exemplo para mim hoje, tá? Eu amo a vida de vocês. Muito obrigado. Que bênção ouvir isso, que vocês possam nos ter como mentores, ou se não a gente procure alguém importante nesse início de casamento, nova vida, né? Ai, que bênção, gente. Meu Deus, estou muito feliz. Obrigada, Chico. Eu sei que o Espírito Santo realmente marcou esse tempo. E obrigada a você que assistiu até aqui. Gente, que episódio incrível que nós vivemos aqui hoje. Então, se você, quem sabe, teve problema em relacionamento também, ou quem sabe você está vivendo ciclos infindáveis, você precisa encontrar o Espírito Santo, você precisa encontrar Jesus, mas faça como o Chico também, procure ferramentas que te auxiliem nesse processo. O GPS é um deles, mas quem sabe você está aí assistindo em outro lugar, você já tem a informação do app, você pode estar em qualquer lugar do Brasil, ou então procure um curso que faça sentido para você. Ninguém é obrigado a nada, não estou aqui impondo algo para vocês, estou falando algo, uma ferramenta que ajudou ele, tem nos ajudado, ajuda tantos alunos aqui, que pode te ajudar também, né? Mas que Deus abençoe, que Deus te use para buscar ferramentas para viver uma nova vida em Cristo e romper esses ciclos em o nome de Jesus. Deus abençoe você. Amém. E até o próximo podcast. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Oh, não. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, meu filho meu, a minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Será que podes
imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu. O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei.